Olá pessoal, tudo bem? Estamos lá caminhando para a nossa última aula nesse crédito de atuação dos advogados nos tribunais, impugnações das decisões judiciais nos tribunais. E hoje nós vamos tratar de dois temas específicos extremamente importantes que tiveram alterações muito grandes lá no Código de Processo Civil em 2015, e os temas são reclamação e coisa julgada. Coisa julgada, por que nós vamos abordar ela? Vai ser uma abordagem bem superficial, bem perfunctória sobre o assunto, porque nós não vamos adentrar nas discussões principais relativas ao tema da coisa julgada, mas nós vamos tratar esse tema porque ele guarda relação direta com muitos outros institutos de impugnação das decisões judiciais. Então é extremamente importante que a gente tenha conhecimento sobre ele. Vamos começar no tema da reclamação. A reclamação, ela sofreu uma alteração muito grande no processo civil, no Código de Processo Civil de 2015, que houve um alongamento da possibilidade de propositura dessa ação. Os pré-requisitos formais de propositura, eles também sofreram uma certa alteração, mas o cabimento, principalmente da reclamação, e a competência dela, ambos sofreram alterações substanciais. Nós vamos tratar cada um deles. A reclamação está prevista entre os artigos 988 e 993 do Código de Processo Civil. E nós vamos analisar cada um deles baseado na admissão, nos requisitos de propositura, até o julgamento efetivo do procedimento da reclamação. Muito bem. Antes de qualquer coisa, o que a gente tem que tratar é da natureza jurídica. A natureza jurídica da reclamação, ela tem natureza de ação. Isso é simples de perceber, porque ela cumpre todos os pré-requisitos formais para admitir a natureza de ação. Ela sofre o contraditório, e então a natureza jurídica da reclamação é natureza de ação. O artigo 988 ele estabelece que a reclamação ela serve para 4 objetivos. Na verdade, são 2 objetivos precípios, e esses 2 outros que estão dispostos no inciso 3º e inciso 4º, eles são complementares à previsão do segundo, na verdade. Então vamos lá. Preservar a competência do tribunal. Então, o primeiro objetivo da reclamação é garantir a competência estabelecida para o tribunal para julgar determinadas matérias que são levadas ao judiciário. E o segundo objetivo é garantir a autoridade das decisões do tribunal. Então, garantir o cumprimento daquelas decisões pré-estabelecidas com eficácia obrigatória, com eficácia persuasiva em algumas situações, mas especificamente aquelas decisões dispostas no artigo 927. Nós vamos entender porque nós vamos tratar sobre isso. Inciso 3º e 4º. Inciso 3º ele fala que é garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Tem a relação total com o inciso 2º, garantir a autoridade das decisões dos tribunais. Inciso 4º, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas e de incidente de assunção de competência. Mais uma vez, guarda a relação direta com garantir a autoridade das decisões dos tribunais, previsto no inciso 2º. Então, esses são os 2 objetivos precípios da reclamação. Preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, certo? Há uma repetição, então, de cabimento da reclamação que está disposta no artigo 103A da Constituição Federal. Essa estabelece especificamente, e aí é do cabimento antigo da reclamação, antes do advento do Código de Processo Civil, que a reclamação ela servia para garantir a observância das súmulas vinculantes. Isso foi, então, muito abrangido pelo Código de Processo Civil em 2015. Essas previsões do inciso 3º e 4º, por que elas estão lá e por que elas foram alteradas? Elas foram alteradas pela Lei 13.256, aquela mesma lei que incluiu o duplo controle de admissibilidade recursal aos recursos especial e recurso extraordinário. Qual que é o objetivo dessa lei? O objetivo dessa lei ele é evidente. O objetivo é restringir ao máximo o acesso ao STJ e ao STF nesse estilo daquela famigerada jurisprudência defensiva.
Então, por que foi incluído? Por que foram incluídos esses dois incisos? Porque no inciso terceiro fala-se exclusivamente em reclamação para enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. São casos extremamente específicos para se chegar à reclamação no STF. E o quarto fala de garantir a observância a acórdão proferido em IRDR e incidente de assunção de competência. Legal. Onde está o maior número de processos? Nos repetitivos, tanto repetitivo especial quanto extraordinário. E não tem cabimento da reclamação para essas disposições, para esses dois tipos de afronta a esses recursos. E deveria ter, porque essas inclusões elas foram feitas após a promulgação do Código de Processo Civil, não era esse o objetivo do Código, e o inciso segundo ele é muito claro no sentido de garantir a autoridade das decisões do tribunal. Essas decisões, na verdade, elas deveriam guardar relação com todas aquelas dispostas no artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, essa exclusão da possibilidade de propositura da reclamação para salvaguardar decisões já reiteradas em processos repetitivos, em recursos repetitivos, tanto especial quanto extraordinário, ela não tem sentido nenhum, não tem razão de existir. Então, a doutrina, ela consolida o entendimento, e aí eu vou falar baseado no que o caso Scarpinella estabelece, que a reclamação serve sim, inclusive, para, embora não tenha essa previsão expressa aqui no dispositivo, ela serve também nos casos de recurso especial, extraordinário e repetitivo, quando há uma afronta a essas decisões. Porque é esse o objetivo do Instituto da Reclamação. Muito bem. Sobre esse aspecto, então, o entendimento da doutrina, ele é no sentido de considerar que todas aquelas decisões, garantindo assim o modelo constitucional do processo civil, todas as decisões dispostas no 927, elas estão abarcadas pela possibilidade da propositura da reclamação quando elas são afrontadas. Então, quando tem uma decisão com eficácia obrigatória, que é afrontada, o instituto para reclamar sobre isso é a reclamação. Muito bem. Uma informação importante, o Código de Processo Civil de 2015 ele entendeu por bem a revogação expressa dos artigos 13 a 18 da Lei 8.038 de 1990. Essa lei ela estabelece o cabimento da reclamação, que tinha com hipóteses muito mais restritivas da propositura em relação ao STJ e STF. Então, teve uma revogação expressa dessas disposições e passou a valer o Código de Processo Civil como mecanismo para a propositura da reclamação, da ação de reclamação. Competência. Parágrafo 1º do artigo 988, ele evidencia que a reclamação ela pode ser proposta perante qualquer tribunal e não apenas o STJ e STF, como tinha a previsão anterior. Sendo a competência, para tanto, a do órgão cuja decisão justifica a medida de preservação de sua competência. Então, quem é o órgão que julgará a reclamação? É o órgão que teve a sua decisão afrontada ou que teve a sua competência afrontada. O objetivo é preservar a competência e o conteúdo decisório dessas decisões obrigatórias. Então, quem pode julgar a reclamação é o órgão julgador inicial que teve a sua decisão afrontada. Legitimados para a propositura da reclamação: as partes interessadas na relação subjetiva processual e o Ministério Público. Isso aí é previsão expressa do 988 e os requisitos de admissibilidade. Aí está disposto lá no parágrafo 5º do 988. Ela deve ser proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. Qual que é o objetivo disso? É para que a reclamação não tenha efeito similar a uma ação rescisória. O objetivo da reclamação é salvaguardar a competência, preservar a competência e o conteúdo das decisões obrigatórias antes que aconteça o trânsito em julgado da decisão. Então é um pré-requisito formal que deve ser proposta antes do trânsito em julgado da decisão que será reclamada.
deve ter um esgotamento de instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo. Então, as instâncias devem estar esgotadas, isso é um pré-requisito dos próprios institutos recursais que nós estamos comentando aqui. Então, para que seja proposta a reclamação, deve ter o esgotamento das outras instâncias. E instrução processual, ela apenas se dá através de prova documental, não tem produção de prova testemunhal no Instituto da Reclamação. O seu procedimento está previsto lá no artigo 989 e também 991. Então vamos lá, por força do parágrafo 3º do 988, ao admitir o processamento da reclamação, o relator ele deve, primeiro, requisitar a autoridade judiciária que praticou o ato objeto da reclamação, que ela preste informações. Então, a autoridade judiciária que cometeu o ato objeto do pedido de reclamação, ela tem que prestar informações do motivo pelo qual ela desrespeitou a competência ou do motivo pelo qual ela desrespeitou o conteúdo decisório de uma decisão que deveria ser obrigatória. Outro ato é a suspensão do processo ou ato que deu origem à impugnação para evitar eventual dano às partes. Então, o processo seria suspenso até que seja julgada e decidida a reclamação. Então, ato subsequente, obviamente, para garantir o contraditório, a citação do beneficiário para apresentar a sua resposta. E lá por previsão do 991, a manifestação do Ministério Público quando não for autor da reclamação. Então, quando o Ministério Público não participa da propositura da reclamação, ele tem também que se manifestar no processo. O artigo 990, ele estabelece que qualquer interessado tem legitimidade para impugnar o pedido do reclamante. Então, interessados, obviamente, as partes que estão envolvidas e qualquer um que queira, na qualidade de terceiro, mas que vai ser afetado pelo conteúdo decisório dessa reclamação, pode intervir e impugnar esse pedido apresentado. Muito bem, por fim, o julgamento da reclamação, com o julgamento da reclamação, no caso de procedência, ela leva à cassação da decisão exorbitante, então a decisão ela vai ser cassada, o conteúdo decisório vai ser cassado e haverá o imediato cumprimento do acórdão que reforma a decisão ou daquela decisão, o cumprimento imediato daquela decisão que havia anteriormente sido afrontada. Então, o entendimento que havia sido pacificado. Isso é óbvio dependendo do caso. Então, o Instituto da Reclamação é esse, dentro de uma análise mais superficial dos artigos. Esse é o Instituto da Reclamação. O objetivo dela, ele guarda relação com a preservação de competência e preservação da autoridade dessas decisões judiciais que são prolatadas pelos tribunais. Muito bem. Vamos partir para a análise do tema da coisa julgada. O tema da coisa julgada, antecipadamente, é um tema extremamente complexo. Existe uma série de divergências doutrinárias sobre esse assunto. Toda a doutrina bate muito nas questões da coisa julgada, quais são os efeitos, como ela funciona, que tipo de decisão ela abarca, quais são as consequências da coisa julgada. O Código de Processo Civil ele trouxe alterações substanciais a esse instituto, principalmente quando nós formos analisar lá a coisa julgada material. Nós vamos passar uma análise mais perfunctória sobre o assunto, sobre a coisa julgada, e nós trataremos lá no questionário com um pouco mais de afinco essas questões. Então, a coisa julgada está prevista entre os artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil. Antes de estar no Código de Processo Civil, a coisa julgada é um direito fundamental estabelecido no artigo 5º, no inciso 36 da Constituição Federal, com o objetivo princípio de garantir a estabilidade das manifestações decisórias do Estado. Então, ela tem uma previsão constitucional como cláusula pétrea em direito fundamental, para que as partes tenham o direito ao efeito da coisa julgada, para que quando uma decisão saia do estado juiz, ela não possa ser modificada, salvo em questões muito específicas, com mecanismos próprios para isso.
Isso garante a segurança jurídica, que é tão clamada pelo jurisdicionado. Então, a coisa julgada ela não deve ser confundida com o efeito das decisões judiciais. Por previsão estabelecida, inclusive lá no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada ela não recai sobre os efeitos da decisão, nem sobre o seu comando, mas ela recai sobre o conteúdo decisório. O que transita em julgado é o conteúdo decisório. Nós vamos analisar aqui já na sequência que a coisa julgada ela não afeta o relatório, ela não afeta razões. O que a coisa julgada afeta é a decisão judicial. Então é o conteúdo decisório que é abarcado pela coisa julgada. Entendido isso, o próprio artigo 502 do Código de Processo Civil, ele estabelece as consequências do recaimento desse instituto às decisões judiciais. Então, quando ocorre a coisa julgada, a decisão ela se torna, baseada no 502, ela se torna imutável, ou seja, em regra geral, ela é inalterável, porque nós temos o instituto da ação rescisória. E ela é indiscutível, que é a impossibilidade de se questionar o que já foi decidido, trazendo um efeito negativo à coisa julgada, que permite a invocação antes de qualquer outro ato processual. Por que a gente fala isso? Essa indiscutibilidade da coisa julgada é que garante, por exemplo, que no caso de uma resposta à petição inicial, numa contestação, antes de apresentar o conteúdo da contestação, se tem coisa julgada no processo, basta que a parte indique a incidência da coisa julgada sobre aquela determinada matéria, que imediatamente aquela matéria está indiscutível do ponto de vista da relação subjetiva processual, certo? Então, para que recaia sobre a decisão a eficácia da coisa julgada, é imprescindível que ela tenha conteúdo de mérito. Não existe coisa julgada sobre decisões que não tenham conteúdo de mérito. O que significa isso? Não é só contra acórdão ou contra sentença. Aquela decisão parcial de mérito, por exemplo, que eu antecipo o julgamento do mérito, ou então aquela decisão que indefere liminarmente o pedido, essas decisões elas têm conteúdo de mérito. Consequentemente, sobre elas recai também a coisa julgada. Agora, uma mera interlocutória não tem conteúdo de mérito, sobre ela não recairá os efeitos da coisa julgada, mas os efeitos de uma preclusão de atos processuais. Muito bem, esse conteúdo de mérito ele deve ser analisado com certo zelo. Embora o CPC ele seja genérico nesse sentido, para que a coisa julgada ocorra, deve haver uma cognição exauriente. Esse entendimento ele é um entendimento de parcela da doutrina, no sentido de que o Código de Processo Civil ele é muito genérico nesse cabimento de qualquer decisão de conteúdo de mérito. Mas e num caso em que não tem efetivo exercício, que não tenha efetivamente o conteúdo analisado inteiramente pelo juiz e que não seja uma cognição sumária, por exemplo? É extremamente arriscado pensar na efetivação de uma coisa julgada sobre determinada matéria que não tenha sido exaurida efetivamente pelo Poder Judiciário, que não tenha tido o amplo contraditório. Então, para que haja efetivamente a coisa julgada, é necessário que tenha conteúdo de mérito a decisão, e a decisão, para que ela tenha conteúdo de mérito, ela demanda que aquela determinada questão seja inteiramente que a cognição sobre aquele tema seja completamente exaurido, para que, como consequência, haja um julgamento justo do ponto de vista processual e com conteúdo decisório que seja aplicável efetivamente na relação subjetiva processual. Bem, a coisa julgada ela pode ser formal e ela pode ser material. A coisa julgada formal é a imutabilidade da decisão dentro do processo em que ela foi proferida, dentro daquela relação subjetiva processual. Ela se aproxima do instituto da preclusão, mas com o encerramento da etapa cognitiva do processo. Então, a coisa julgada formal, ela guarda a relação com a relação subjetiva processual, aquela relação de partes. Ela impede que a parte pratique outros atos naquela mesma relação, porque foi incidida a coisa julgada formal naquela questão.
A coisa julgada material, ela representa a característica da imutabilidade e dessa indiscutibilidade da decisão, além da relação subjetiva processual. Então, o objetivo é estabilizar as relações de direito material resolvidas perante qualquer juízo. Então, não se afeta exclusivamente aquele juízo que julgou o processo, mas aquela questão decidida entre aquelas partes, ela não pode ser levada novamente à discussão no judiciário. Esses são os efeitos da coisa julgada material. Muito bem. Os limites da coisa julgada, eles podem se dividir em limites subjetivos e limites objetivos. Os limites objetivos da coisa julgada, ou eficácia preclusiva da coisa julgada, eles têm a ver com a imunização de discussões ulteriores sobre aquela matéria, salvo a hipótese da ação rescisória. Então, é o conteúdo da decisão de mérito que transita materialmente em julgado. E, seguindo essa disposição do 503, ela faz força de lei entre as partes. Isso é, ela produz uma norma jurídica. Esse é o limite objetivo da coisa julgada. É a produção dessa norma jurídica na relação subjetiva processual que deve reger o caso concreto. E é exatamente por essa razão que o artigo 504 ele estabelece, e aí demonstrando os limites objetivos da coisa julgada, que eles não ficam sujeitos à coisa julgada duas hipóteses. E é o que a gente começou a falar lá no início do tema. O que não está sujeito à coisa julgada? Então está no inciso 1º e 2º do 504. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. E fatos, a verdade dos fatos é estabelecida como fundamento da sentença. O que transita em julgado? O que transita em julgado é o conteúdo decisório. É o conteúdo final da decisão, é o escopo daquela decisão, o conteúdo que dá o resultado. Não são os fatos que são analisados pelo juiz, embora sejam extremamente importantes para o resultado da coisa julgada, não são os fatos que transitam, que são afetados pela coisa julgada, e nem os motivos da decisão judicial. Muito bem. Os limites subjetivos da coisa julgada. Os limites subjetivos, eles extrapolam essa relação subjetiva processual exclusivamente. Os limites subjetivos da coisa julgada, eles representam, diferentemente dos limites objetivos, não só o que é discutido e afetado pela coisa julgada, mas a quem ela se estende. Então, não é o que se limita ao conteúdo decisório como no limite objetivo, mas a quem se estende o efeito, a eficácia dessa coisa julgada. São todos os sujeitos que se aproveitam daquele conteúdo decisório. Então, estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dadas, não prejudicando o terceiro. Essa é a limitação subjetiva da coisa julgada. Então, ela se aplica às partes e ela não prejudica o terceiro. Esse raciocínio ele segue em termos a ordem clássica da doutrina processual civil, estabelecida desde o Código de Processo Civil de 1973, mas por que em termos? Embora ele estabeleça que só quem participa da relação subjetiva processual é afetado pela coisa julgada, antes, no Código de Processo Civil de 73, se estabelecia que a coisa julgada ela não prejudicaria e nem beneficiaria terceiros. Contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, esse beneficiaria terceiros foi expurgado. E o artigo 506, ele estabelece exclusivamente que a coisa julgada não pode, ela se aplica às partes que participam da relação subjetiva processual, mas ela não pode prejudicar terceiros. Como consequência, com a expurgação desse segundo requisito, que era o benefício de terceiros, a coisa julgada agora ela pode sim afetar, ela pode ser aplicada em benefício de terceiros que não participaram daquela relação processual. Então, o processo civil atual, ele retirou essa extensão dos limites subjetivos e garantiu o privilégio
de terceiros que possam se beneficiar dos efeitos da decisão judicial, prolatada em uma relação subjetiva processual, mesmo que dela eles não tenham participado. Dessa forma, por limite objetivo estabelecido pelo Código de Processo Civil, a coisa julgada ela não afeta negativamente terceiros, mas ela pode beneficiá-los. Isso é uma inovação substancial do Código de Processo Civil, trouxe e traz várias discussões doutrinárias a respeito do assunto, mas foi assim que foi estabelecido. Bom, esse é o conteúdo que a gente precisava trazer sobre esses dois temas, o tema da reclamação e o tema da coisa julgada. O tema da coisa julgada de uma maneira muito mais restrita, que podemos trabalhar ele um pouco melhor dentro da discussão dos questionários. E o Instituto da Reclamação é um instituto extremamente importante para salvaguardar o objetivo princípio do processo civil, principalmente do processo recursal na matéria dos recursos, de garantir a eficácia das decisões judiciais prolatadas nos tribunais, com o objetivo de estabelecer esses parâmetros de estabilidade de jurisprudência. Então, o Instituto da Reclamação é um instituto extremamente importante que deve ser utilizado, deve ser aplicado, e dessa forma a gente conclui as nossas aulas, o nosso tema. Eu continuo à disposição de vocês, vamos conversando aí ao longo do semestre. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e ótimos estudos.